E este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito, dá-lhes a carne e comerão um mês inteiro. Somente até aqui, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e agradeço a Deus porque você está na casa de Deus. Sabe por quê? Porque um culto como este é um culto, irmão, de reforço espiritual para nossas vidas. Independente de como você chegou aqui, mas se a motivação do seu coração foi receber fortaleza do Senhor, no culto como este, nosso Deus está pronto para nos dar o reforço que necessitamos. Aqui nessa passagem, Moisés estava declarando diante do Senhor, irmãos, olha só, Moisés, um homem escolhido por Deus para tirar o povo do Egito. E na trajetória de Moisés com este povo, você que lê a Bíblia, você vê que este povo era um povo, irmãos, que tirava Moisés do sério. Esse povo murmurava contra o Senhor. E nessa passagem aqui, Moisés se declara para Deus dizendo assim: Senhor, tira a minha vida. Tira a minha vida, Senhor. Por acaso foi eu que concebi este povo? Povo teimoso, povo que reclamava. Mas Deus estava com Moisés, como Ele está conosco. Deus estava sempre com Moisés. Só que nesse momento, Moisés estava cansado, irmãos. Chegou diante do Senhor: Senhor, por que que tu me escolheu para carregar esse povo nas minhas costas? Por que, Senhor? Aí Deus chama Moisés e diz assim: olha, procura no meio do povo anciãos, 70 anciãos com seus oficiais. Coloca diante de mim esse povo. E eu vou tirar o espírito que está em ti, o mesmo espírito que está em ti, eu vou colocar neles. Aí você vai entender o porquê muitas vezes nós rejeitamos aquilo que Deus quer entregar para nós, irmãos. Naquele tempo, Deus usava pessoas especificamente. O Espírito do Senhor estava sobre Moisés. E quando Deus queria, Deus colocava o seu Espírito em outra, na pessoa que Ele quisesse usar. Mas o que eu quero dizer para você, que há um diferencial para nós nos dias de hoje. Porque Deus não tira o Espírito que está em mim para colocar na Nayana. Deus não tira o Espírito da Nayana para colocar no Hermeson. Não. É diferente do tempo lá de Moisés. Hoje em dia, o Espírito Santo habita em cada um de nós, irmãos. E esse é o diferencial desse tempo. Olha, Moisés, vem que eu vou tirar o Espírito que está em ti e colocar nos 70 anciãos para que eles possam te ajudar com este povo. E o que é que Deus estava fazendo para Moisés, irmãos? Deus estava dando um reforço espiritual para Moisés. Porque mesmo nós buscando a sua presença como Moisés buscava, Moisés falava face a face com Deus, mas teve um momento na vida de Moisés que ele precisava de um reforço espiritual. Então quando eu venho para a casa do Senhor, eu estou declarando para o Senhor: eu preciso desse reforço para a minha vida. Eu preciso desse reforço para a minha vida, Senhor. Aí você vê e olha a igreja com poucas pessoas, né? E você diz: mas meu Deus, cadê o povo? E eu falava com o diácono Diogo e dizia assim, que a pandemia não foi o suficiente. Essa mortandade que teve não foi o suficiente. E não é diferente deste povo aqui. Porque este povo, irmãos, que reclamava com Moisés, a ponto de Moisés pedir para morrer.
Então, por isso que você pense duas vezes antes de se levantar contra uma liderança, irmãos. Porque é grande a responsabilidade do líder que quer servir a Deus de verdade, quer cumprir o propósito de verdade. Mas chegou um momento da vida de Moisés que ele necessitava de um reforço. Aí Deus tira o espírito e coloca nos 70 anciões para que ele pudesse dividir as cargas um dos outros. Nesses dias, ontem, veio um pastor de Aruaru com a sua esposa e outro irmão visitar o Eduardo. E nós ficamos ali conversando e teve um momento que eles, pastor, agora nós vamos vir cumprir o propósito que a gente veio fazer aqui. Nós amamos a sua vida, o senhor é um pastor, o senhor abençoou muito a nossa vida, né? Só que nós temos que entender, como eu cantei aqui, que ninguém é super-homem, que nós não somos de aço, irmão, que nós necessitamos desse reforço espiritual para a nossa vida. Sabe por quê? Porque senão a gente vai desistir na caminhada. Quantos de nós aqui não já pensou em desistir? Quantas pessoas já quiseram se livrar dessa responsabilidade? Mas quando a gente, irmãos, ama o Senhor verdadeiramente, tem a motivação no coração, vai chegar momentos sim, que a gente vai dizer assim, eu lá quero cuidar desse povo teimoso. Moisés pediu para morrer, irmãos. E o que eu quero dizer para você nessa noite, é que nós temos que entender, que sem o reforço espiritual de Deus na nossa vida, a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir chegar onde Deus quer que nós venhamos a chegar. Porque o que nós fazemos manifesta se nós necessitamos de Deus ou não. Há uma canção que diz assim, da Cíntia Ferreira: quando eu precisar de ti, eu te chamo. Quando eu precisar de ti, eu te chamo, Senhor. Quando eu estiver passando por um problema, eu te chamo. Quando eu estiver passando por algo, eu vou me entregar mais, porque eu estou necessitando. Mas Deus não nos quer assim, irmãos. Ele quer, independente do que nós venhamos, estejamos bem, estejamos mal, Deus quer que nós venhamos a entender que nós precisamos de um reforço espiritual para a nossa vida. Nós necessitamos desse reforço. Nós precisamos sim estar na casa do Senhor, buscando esse reforço, buscando aquilo que Deus está entregando. Tivemos 5 dias de bênção aqui, né? E se nós observarmos, se nós obedecêssemos tudo que foi dito aqui, irmãos, nós estaríamos na casa do Senhor não só 3 dias, mas todos os dias. Sabe por quê? Porque tem pessoas aí, lá para a banda lá do Afeganistão, que estão sendo queimados vivos, porque não querem negar o nome de Jesus. Agora eu digo para você, sabe por que eles agem dessa forma? Porque eles buscam reforço espiritual para a sua vida, reforço que vem de Deus. Quando Paulo disse assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque quem fortalecia Paulo? Quem é que fortalecia Paulo, irmãos? Aí eu estava falando também, comentando, que às vezes nós chegamos no culto como esse, Deus cerrou os céus. Que culto é esse? Todo mundo, engurujado nos seus cantinhos. Nós ficamos assim porque nós optamos a ficar assim. Porque quando nós entendemos que quando nós saímos da nossa casa para vir para um culto como esse, nós temos que entender, e o Espírito Santo nos faz entender, que esse reforço espiritual para a nossa vida é necessário, irmãos. Sabe por quê? Porque nesses dias que nós não podemos mentir para o Senhor,
A gente tem que pregar o que a gente vive. E eu me surpreendi comigo mesmo e disse assim: ei, peraí, Deus. Tu conhece a intenção do meu coração. Tu sabe que eu te sirvo de todo amor e com todo a inteireza do meu coração. Senhor, maneira aí, Senhor, nas provas. Senhor, alivia, Senhor, um pouquinho. Aí eu me assustei comigo mesmo. Poxa vida, eu falando isso para Deus, mas sabe por quê? É para que a gente venha entender que a gente não é forte o suficiente. Se não for o Senhor na nossa vida, irmão, é necessário que a gente passe por isso. Então não fique com raiva quando alguém diz assim: irmão, você não foi para o culto? Não fique chateado não, porque é necessário. Porque o culto, a extensão desse culto vai para a sua casa. Você vem para um culto da vitória e sai daqui reforçado para vencer lá fora as batalhas que virão sobre a sua vida. Você sai de um culto como esse e você vai sair diferente, sabe por quê? Porque o Espírito Santo faz o papel dele. É como se ele andasse aqui no meio: eu quero operar. Mas como é que está a nossa mente? Eu vim nessa noite, meu irmão, buscar reforço espiritual para a minha vida. Eu vim decidida a buscar. Mas irmã, já tu já busca a Deus há 23 anos. Irmã, é todos os dias, todos os momentos. A gente tem que buscar esse reforço que muitos estão desprezando. Porque acham que estão fortes, acham que já sabem de tudo. Eu já aceitei Jesus. Aquilo que é pregado na igreja eu já sei de cor e salteado. Aquilo que o pastor fala eu já sei. Eu não vou hoje não. Deixa de receber reforço espiritual. Deixa de receber reforço espiritual, porque Deus sabe que sem a presença dele em nós a gente não vai conseguir. Por isso que ele insiste tanto com a gente, irmãos. Louvado seja Deus, que Deus nos tolera. Deus tem nos tolerado, irmãos. E aqui Moisés disse: olha, vocês não vão comer carne só um dia não. Vocês vão comer carne até sair pelo nariz. Aí Deus vai e manda aqueles homens ajudarem Moisés. Porque nós aqui, irmãos, para que nós vivamos essa palavra, somos corpo assim bem ajustados, totalmente ligados. Para nós vivermos essa palavra, a gente tem que entender que vai haver momentos que eu vou necessitar da oração. Como você que é nova convertida, você nem imagina o quanto você foi usada para mim um dia. Aí você diz assim: mas usada para a mulher do pastor? Porque naquele momento eu estava precisando de um reforço espiritual. E veio de quem? Então nós não somos fortes. Somos sim no Senhor, mas não somos tão fortes para suportar, irmão, porque não sabemos o que virá no nosso porvir. É por isso que a gente tem que estar com reforço. Você pensa que é fácil? Eu sei que Deus está agindo na vida do meu marido. Mas você pensa que é fácil quando ele diz assim: ai. Aí teve um dia que eu disse assim: não fala mais ai perto de mim não, que eu já estou começando a sentir o que tu está sentindo. Não fala mais ai. Aí ele disse: mas Betinha, a gente pode ser atingido no corpo, mas o nosso espírito tem que estar de pé. É preciso um reforço espiritual. Quando você vê alguém que está passando por uma enfermidade muito grande, e mesmo assim ele está sorrindo, não é por ele não. Alguém que está passando por um problema e mesmo assim continua indo para a casa do Senhor, não é porque ele quer ir não. É porque ele sabe que necessita desse reforço para a sua vida.
Quando nós saímos da nossa casa, a gente tem que vir com essa expectativa, irmão. Então eu não creio que alguém que abra o seu coração e diga diante do Senhor, como Moisés fez: Senhor, me mata. Senhor, eu não aguento mais não, Senhor. Porque há momentos que vêm, porque Deus quer que nós venhamos a entender que nós não somos super-homens, que nós somos dependentes dEle, que Deus quer entregar uma responsabilidade nas nossas mãos. Então está sendo lançado esse projeto, lançando as redes, para você alcançar alguém na sua família, seja lá quem for, você tem que ser exemplo. Você não pode ser aquele que vem de vez em quando para o culto, porque você vai ganhar, a pessoa vai dizer: olha, vai para o culto, mas eu não vou hoje não. Mas vá, é lá na rua Caraúba, vá lá, que lá é legal, o pastor Marconi está lá, teu irmão Diogo, vai lá, hoje eu não vou não. Você vai ter que influenciar, e esse é um desafio, irmãos. Esse será um desafio de você influenciar, porque a gente está cansado, né? Todos os dias a palavra é lançada sobre a nossa vida. E eu confesso, irmão Diogo, eu confesso que eu nunca mais tinha sentido um ambiente espiritual como foi ali. Nós íamos para os cultos de rua, colocava a caixinha lá, cantava os 2 louvores, e o culto ocorria tudo bem. Mas ontem ali eu senti uma dimensão espiritual, irmãos. Naquele ambiente ali, eu senti algo diferente naquele lugar, porque é o Espírito Santo nos falando que se a gente se colocar verdadeiramente na presença dele, Deus vai arrastar muito peixe, irmão. Mas depende do Espírito Santo. Não, irmão, depende de você permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. E eu revendo a minha vida, eu disse: Eduardo, ninguém nunca viajou assim, né? Aí nós ficamos conversando. Porque, irmãos, quando nós recebemos uma responsabilidade, que é um privilégio de trabalhar na obra do Senhor, vai haver momentos que a gente vai ser assim, vai fazer isso, do reforço espiritual. Um dia eu ia para o Barroso com meu marido, e nesses dias eu estava pensando, teve um momento que ele fez isso aqui. Eu ia de bicicleta com ele, e de repente na BR, deu um surto nervoso no Eduardo. Viu, irmão Isaías? Ele pegou a bicicleta e jogou bem longe. E disse assim: não quebre o nosso transporte não. Se você quebrar, como é que a gente vai vir para o Barroso? Eu não aguento mais. Minhas filhas no mundo, eu aqui, Betinho, ganhando vidas para Jesus, olha aí. Mas isso é bom que acontece, irmãos. Porque às vezes a gente quer bater nos peitos e dizer assim: ai, Senhor é comigo. Mas tem um dia que o parafuso aperta. E é necessário que esse parafuso aperte. Glória a Deus, Senhor, aperta o parafuso da minha vida, que é para mim crer que eu tenho necessidade de Ti, que em nenhum momento eu venha achar que com as minhas forças eu posso vencer, que é a Tua força em mim. Teve esse momento, teve o meu momento também, que eu armei a rede e me enrolei com a própria rede e disse: que adianta nós irmos ganhar vidas? Esse é o momento que nós atravessamos. É porque é Deus mostrando que nós sem Ele não somos nada, que nós sem Ele não podemos ficar de pé, irmã. Então valorize as coisas de Deus. Abra isso na sua vida, para que Deus venha operar. Porque nós oramos muitas vezes errado. Oramos errado.
Ai, Senhor, eu quero te servir. Ai, Senhor, eu quero ser assim. Eu quero pregar na rua. Aí Deus diz assim, sim. Então, faz alguma coisa para que eu possa operar em você. Ai, eu quero ser um pregador da palavra. Aí Deus, sim, vá ler a Bíblia. Vá se ajoelhar e interceder, Senhor, salva uma vida. Às vezes nós oramos errado. Se Deus fizer isso comigo, tu vai ver. Esse ano eu vou fazer grandes coisas para o Senhor. Aí Deus olha lá de cima e diz, meu filho, eu já dei tudo nas tuas mãos. E por que tu não usa aquilo que eu entreguei nas suas mãos? Porque nós achamos que Deus escolhe pessoas específicas. E eu creio que sim. Você já imaginou? Se em vez de Moisés, Deus tivesse usado aqueles que se levantaram contra ele, irmão? Se Deus tivesse escolhido pessoas erradas para cuidar de obras grandiosas, como foi essa de Moisés levar o povo a ponto de pedir a morte. Então, por mais que a gente não queira se incomodar, irmão, a gente se incomoda quando alguém falta, quando alguém só aparece no domingo. Às vezes pode até vir, mas não vem, não quer estar na comunhão no corpo, mas queremos ver Deus operar. Aí Deus diz assim, eu não vou operar, não, você não precisa de mim. Porque as nossas ações manifestam se nós precisamos de Deus ou não, irmão. Aí chega o nosso momento. O momento a sós com Deus, o momento de chorar, de abrir a boca e gritar diante do Senhor. Porque Deus disse, eu quero você assim. Eu quero que você entenda que você não pode nada sem mim. Ali você recebe um reforço espiritual para a sua vida. Deus quer dar reforço para nossas vidas nos tempos de hoje, irmão. Nós só vamos continuar sendo fracos se a gente se permitir. Tire o seu tempo para buscar a presença desse Deus. Tem muitas coisas que chamam a nossa atenção. Tem pessoas que assistem, né? Aquelas séries, todos os capítulos. Elas não querem perder. E às vezes deixamos de buscar verdadeiramente a presença, buscar o reforço espiritual para nossas vidas. Não seja como a minha vizinha que chegava para mim com aquele caderninho e dizia, irmã Betinha, tira aí, como se fosse o biscoito da sorte. E todos os dias ela ia na minha porta, tira aí, irmã Betinha, uma palavra daquela caixinha, cheio de versículos. Aí eu tirava um que dizia algo, ela, não, isso aí não é para mim hoje não, aí ia embora. No outro dia batia na porta. Irmã Betinha, tira essa, tirava. Não é isso que Deus quer falar comigo, não. Porque ela queria ouvir aquilo que ela soava bem aos nossos olhos, aos ouvidos dela. Então quem é que quer ser chamado de servo inútil? Mas a Bíblia fala do servo inútil. Quem é que quer ser chamado de servo inútil, daquele que não ajuda em nada, daquele que não se propõe a ajudar nesse projeto lançando as redes? Porque, irmão, até quando você diz assim, olha, a nossa saudosa irmã Rosa, quero colocar o nome dela aqui. Quando nós fazíamos algo para agregar alguma reunião, a irmã Rosa ia bem cedinho lá em casa, e um dia ela chegou com um frango enorme. Eu só não vou fazer o frango, mas faz, irmã Betinha. E sempre a irmã Rosa foi assim. Então não pense que uma atitude sua não vai modificar. Oh, irmão, oh, coisa linda é ver os irmãos mastigando, glorificando o nome do Senhor. Aquela vida que a gente ganhou servindo os irmãos. Oh, coisa maravilhosa. Deus operando, irmãos. Há quanto tempo nós estávamos de jejum? Há quanto tempo nós não ganhávamos uma vida?
E eu vim toda cheia de si. Oh, Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo. Que eu vou testemunhar, né, irmã Nancy? Que nós ganhamos uma vida, irmãos. Porque a gente tem que aprender a gostar daquilo que Deus gosta. A gente só quer gostar das coisas que nós gostamos. Mas se a gente não se unir nesse propósito aí, eu só sei de uma coisa: se você não for, se um for, mesmo assim Deus vai operar. Porque Deus olha para a motivação do coração. Deus olha para a motivação do coração. E você na casa do Senhor, você recebe reforço espiritual para aquilo que você vai atravessar. E eu estou vivenciando algo, né? Vocês sabem, com meu filho. E eu disse para Darlene, irmã Darlene, eu me ajoelho, mas não consigo, não derramo uma lágrima. Sabe por quê? Sabe por quê, meu irmão, que eu não derramo nem uma lágrima? Irmão, eu me espremo. Faço para a lágrima sair. Se for possível, bota até cebola nos olhos para forjar uma lágrima. Mas sabe por quê que eu não choro? Porque todos os dias, numa live, quando a gente vai ministrar, olha, tu que vai ministrar, aí o Senhor fala, e ali Deus dando uma injeção de ânimo e dizendo: eu vou operar. Sabe por quê? Porque por isso eu já passei. E será que Deus vai me abandonar nessa agora? Meg e Melissa, aí o Espírito disse: olha, tu lembra da Meg e da Melissa que vivia longe? Longe da presença do Senhor, hoje em dia elas estão, está em tua filha. Olha aí o reforço espiritual vindo da parte de Deus, irmão. Eu sou o Deus que opero da mesma forma. E não estou aqui para mentir diante do altar do meu Senhor. Se eu disser que eu me esgano, eu choro, ai meu Deus, não. Porque eu já sei do que Ele é capaz de fazer. E para a gente entender isso, a gente tem que buscar reforço espiritual da parte do Senhor. Então, meu irmão, se organize na sua vida. Se organize de que forma? Eu vou fazer isso, mas nesse dia, Senhor, eu não vou me ocupar com nada. Porque primeiro o meu Senhor. Primeiro é Ele que me dá reforço espiritual. E às vezes quando tem algum aniversário na minha mãe, aí ela diz, mesmo na hora do culto, Senhor, minha querida, eu e Eduardo não podemos, Misael não vai poder vir. E eles têm que guardar o bolo e o refrigerante e esperar que o culto termine para cantar parabéns. Porque as pessoas têm que ver em você a sua certeza de fé. Quantas pessoas trocam estar na presença do Senhor por coisa tão pequena, irmãos? Ah, é o aniversário da mamãe. Sim, mas quem é que curou a mamãe? Quem é que dá saúde para a mamãe? Tem que primeiro buscar aquele que faz a obra na vida da mamãe. Você está entendendo? Porque nós já se acostumamos, irmãos. E eu digo com toda certeza que nos tempos que nós estamos vivendo hoje, se Deus enviar um monte de anjo batendo as asas, muitos não vão acreditar. Vão dizer assim, não, isso é algum efeito pirotécnico, é algum... Como é, Júnior, que se diz? Que fazem nos filmes? É algum holograma, não, é alguma visagem. E Deus nos fala essa noite, irmãos. Nunca ache que você não necessita de um reforço espiritual. Vai ter um momento mau, vai ter um dia ruim na sua vida. Mas você tem que estar preparado. Você tem que receber este reforço. Então aqui, tem muita gente que estão passando por problemas. E eu digo assim, Senhor, por que a gente tem que pregar sempre problema? A gente tem que pregar naquilo que o Senhor vai fazer, irmão.
Porque se a gente chegar aqui e pregar só sobre problema, a gente vai entrar cabisbaixo. Você está com essa máscara, eu não sei se você está sorrindo, se você está dando língua, se você está torcendo a boca porque o horário já está avançado. Se você está torcendo para que o culto acabe. Não é? E Deus tem nos chamado, olha, meus servos, eu tenho um reforço espiritual para a sua vida. Porque o inimigo sabe, se você estiver detido nos problemas, se você tiver só colocar o problema aqui e cantar toda noite, né? Dorme fininho do coração. Tem pessoas que fazem isso. Pega o seu problema e começa a ninar o problema, fica aqui com a... E quando você faz isso, você não vai conseguir fazer aquilo que Deus quer que você faça. Porque você vai ter desculpa e dizer, eu estou passando por isso. Eu estou passando por aquilo. Deixa eu aqui no meu cantinho. Não. Eu creio que Deus está nos sacudindo. Sabe por quê? Porque tem uma música da Sara Farias que eu vou aprender a cantar e dizer assim, ó. Deus te chamou para viver coisas maiores. E para viver coisas maiores a gente tem que passar pelo fogo. Não quero passar pelo fogo não. Eu quero ficar aqui no meu cantinho, na minha vida, dizendo que Jesus é lindo, que Jesus é bom. Colocar minha roupinha e ir no culto de domingo. Na terça não. É um culto muito chato. Pastor Eduardo senta ali no seu banquinho e a gente vê poucas pessoas. Aí você me diz, irmãos, o que é que Jesus está achando de nós? Sabe o que ele está dizendo? O meu servo está manifestando que não precisa de mim, que não precisa da minha palavra, não precisa do reforço espiritual. Você só está de pé, irmãos, porque palavras são lançadas na sua vida. Você ainda não caiu, porque tem pessoas persistindo em orar pela sua vida. Pessoas que estão passando por lutas, porque o que o inimigo quer é derrubar aqueles que estão querendo se consertar com Deus. Deus quer derrubar esses, para que o propósito dele não seja cumprido. Então, não se esquive de estar aqui todos os dias na casa do Senhor. Nos dias que estão propostos, culto de doutrina, venha. Eu digo uma coisa para você, meu irmão. E eu prometi algo para mim, que eu vou usar da sinceridade. Porque um dia, um rapaz foi convidado para ir para um passeio da gente. Eu achei lindo. E desde esse dia, aquilo que o rapaz falou, falou comigo. O Davi chegou para ele e disse, e aí, meu irmão, você dormiu bem? Não, pastor. Os irmãos passaram a noite conversando. E eu não dormi bem. Eu achei linda a sinceridade dele. E às vezes a gente deixa de falar uma verdade, irmãos. Deixa de confrontar alguém com a verdade. E a pessoa acaba ficando a mesma pessoa. Porque não é confrontada com a verdade. Então não venha me dizer e eu não acredito. Porque a palavra do Senhor diz: aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos, guarda. Então eu não acredito, irmãos, que alguém diga que ama Jesus. E eu estou diante desse altar aqui, e posso até ser cobrada por isso. Eu não acredito de forma nenhuma que alguém diga que ama Jesus e não goste da sua palavra, e não venha para um culto de doutrina, que não vem pegar reforço espiritual, porque são lições tremendas para a nossa vida. Não venha dizer que ama Jesus e não gosta de estar na comunhão dos irmãos. Não venha dizer que ama Jesus e tem mais amizade com as pessoas do mundo, do seu trabalho, do que com as da casa do Senhor.
Não venha dizer que ama Jesus e não se esforça um pouquinho para ver a obra dele crescer. Não venha me dizer. Digo porque estou também inserida nisso aí. Porque muito tempo da minha vida eu fui aquele crente Nutella, né? Só de fachada. Mas hoje eu entendo e sei o que é que agrada o nosso Deus. E eu não estou profetizando coisa ruim, mas muitos vão cair. Porque estão brincando, estão deixando de buscar reforço no Senhor para suportar as pancadas que virão aí. Aí você imagina se chegar alguém para dizer assim: olha, eu vou cortar sua cabeça para você negar Jesus. Muitos de nós diziam assim: quem? Jesus? Nunca ouvi falar na minha vida. Quem? Não corte a minha cabeça não, que eu não gostava de Jesus não, eu ia só de vez em quando. Muitos iriam negar Jesus. Então eu digo para você nessa noite: é necessário se reforçar espiritualmente. Deus tem mandado dos altos céus reforço espiritual para a nossa vida. E muitas vezes nós rejeitamos esse reforço espiritual para a minha vida, para nossas vidas. O pastor Marcondes, todas as vezes conta dos problemas aqui no altar. Eu estou vivenciando um. Aí tem aquela palavra de Jó que diz: aquilo que eu menos esperava me aconteceu. Mas a gente canta, né? Da árvore cortada, que Jó falou, que mesmo que pareça estar morto, mas tem vida ali quando Deus brota a vida, não é? Então todos nós temos problemas aqui. Mas não deixemos os nossos problemas barrar o propósito que Deus quer fazer nessa igreja, nas nossas vidas, irmão. Quanto mais problemas, mais eu vou para cima. Quanto mais ataque de Satanás, de manhã você já acorda pensando no problema. O que é que você faz? Vai para o quarto, ora. Senhor, me dá reforço espiritual, Senhor. Porque os leões estão me arrodeando. Mas eu quero estar na tua presença, Senhor. Senhor, as coisas estão apertando, Senhor, estão falando disso aqui de mim. Estão falando isso, Senhor, mas... meu Deus, me dá um reforço espiritual, porque sem ti eu não consigo, Senhor. Então, às vezes, nós rejeitamos esse reforço espiritual. Essa injeção de ânimo. Amém? Fique de pé. Diga assim: eu necessito, Senhor, desse reforço espiritual na minha vida. Eu necessito, Pai. E assim, irmãos, Deus permite que nós venhamos a passar por isso. Sabe para quê? Para fazer como esses anciões. Um levar as cargas dos outros, irmão. O teu problema me fazer chorar como eu choro. Você se compadecer do meu e assim a gente chorar e clamar ao único Deus. Para que Deus opere. Aí ele vai fazer assim, ele vai premiando. Eu vou operar no problema da irmã Luz, aí nós se alegra. Não, agora é o seu. E Deus vai nos dando as senhas. E nós vamos só aguardando naquilo que ele vai fazer. Então Deus já me deu uma senha. Vai chegar a minha vez. Né? Vai chegar a minha vez. E Deus nos surpreende, irmãos. Porque tem coisas que a gente suporta, só Deus mesmo na nossa vida. Dá vontade de, sabe, e lá as pessoas se desesperam, muitos cristãos. Tem cristão aí que está até pensando em se matar, sabe por quê? Porque não busca reforço espiritual, irmão. Não conta seu problema para o pastor. Tem que contar. É tão bom quando a gente tem, irmãos, essa intimidade. De chegar para um irmão e dizer: ô irmão, eu estou passando por isso. Está acontecendo isso comigo. Uns dando reforço ao outro. O teu problema é o meu problema.
Nós estamos no mesmo time. Nós estamos no mesmo barco. Nós servimos o mesmo Deus. Eu vou me alegrar com a tua vitória. Você vai se alegrar com a minha. Porque nós haveremos de buscar reforço espiritual. Porque senão nós vamos desistir, irmão. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, irmão. Cuide para que não caia. Não pense que você é forte. Eu vou passar uma semana sem ir para o culto. Eu não vou hoje não. Saiba que você necessita de reforço espiritual para a sua vida. E nem que seja uma frase pregada aqui em cima, há de fazer efeito na tua vida. Pode ser a palavra mais chata que você achar, mas Deus sempre vai cumprir o propósito. E você não vai sair. Mesmo que você não acredite, Deus vai promover alguma situação para você dizer assim: aquilo que o pastor pregou é verdade. Porque Ele quer nos dar reforço espiritual. E eu vim aqui para receber reforço do meu Senhor. Amém? Então fica com essa palavra. Eu queria passar para o pastor Marcondes. Ele vai fazer a oração, né? Porque todos nós necessitamos, irmãos, de um reforço espiritual. Se você não necessita, aí é você. Mas eu necessito desse reforço espiritual todos os dias para a minha vida. Amém? Amém, paz. Paz, seus irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai que habita nos céus, em Teu nome, Senhor, tão somente em Teu nome, Pai, nós temos o privilégio de nos reunirmos nessa noite, de ouvir a Tua palavra, de podermos, meu Deus, ser fortalecidos, Senhor, pelas atitudes, pelas ações, pelas acusações. E nós sabemos que Tu é um Deus de reforço. Tu é um Deus que reforça a fé, a esperança, a confiança. Quando nós já não mais aguentamos, meu Deus, como eu agora há pouco falei isso ali naquela mesa do escritório, dizendo que eu não aguento mais. E tantas ações, meu Deus, quando a gente mais busca, quando a gente mais se dá, Senhor, quando a gente mais se inclina, Pai, mais as ações do diabo se levantam para nos tirar a esperança, a convicção, a graça, a alegria. Que o Senhor venha fortalecer nossas vidas. Como a Tua serva falou aqui no testemunho, que o coração da gente é muito fraco, é apenas um músculo que comprime, Senhor Deus, ao ponto de o líquido chamado sangue subir e descer em todo o nosso corpo e manter vivo esse espírito. Mas nós sabemos que não é só o coração, não é só o sangue, é o Espírito que Deus nos dá, que permanece dentro de nós até o momento que o Senhor permite. Que não é o dinheiro, que não é o bem material, que não é mesmo um filho, uma filha, que não é, meu Deus, que vai nos dar vida, a não ser o Senhor. Por isso, meu Deus, nos fortalece com Teu Espírito Santo. Que nós venhamos, ó Deus, acatar a palavra, Senhor, como foi falado aqui nessa noite. Moisés teve a ajuda de 70, mas o Teu Espírito Santo só falou com eles uma vez. E só 2 continuou a profetizar no meio de todo aquele arraial, chamando a atenção, pois era grande, meu Deus, a necessidade do povo para ouvir a Tua voz. Vem nos fortalecer, Senhor. Tu é o reforço da nossa alma, Tu é o reforço do nosso espírito, Tu é o reforço da nossa mente, Tu é o reforço do nosso coração, Tu é o reforço da nossa esperança. Tu é o Senhor nosso, Deus forte, Deus fiel. Estamos vivendo uma pandemia, Senhor Deus, que tem data para acabar, segundo dizem que são 5 anos. Estamos tomando vacinas, meu Senhor Deus, que não sabemos o efeito colateral que ela possa nos causar. Já não é mais a segunda dose, agora é para a terceira dose.
mas que sabemos que a graça é do Senhor, a recuperação é do Senhor. Sabemos, Deus, que o inimigo não se aquieta em um minuto para que possa nós dizermos, agora sim. Quanto mais nós levantamos a cabeça, mais ele tenta nos barrar, mais ele tenta nos baixar a cabeça. Mas, Senhor, Tu é fiel, Pai. Tu nos sustenta, Tu nos dá força, nos dá ânimo. Meu Deus, nos ajuda, Pai. Pois tenho pregado nesta casa que o inimigo ele não tem buscado morar fora. O mundo jaz dele, mas ele tem tentado achar morada na Tua casa. Ele tem tentado se confundir-se no meio dos demais, para tirar a esperança, a confiança. Ele tem tentado nos amedrontar, atacando nossos filhos, porque sabendo que nossos filhos estão sendo atacados, a gente fica frágil, a gente fica dado, Senhor. Mas nos fortalece, Senhor, porque nós não podemos dar salvação aos nossos filhos. Nós não podemos, meu Deus, a única coisa que podemos fazer é orar, é clamar, é ensinar, é botar para andar no caminho certo, é mostrar, meu Deus, a verdade. Mas muitos não querem aceitar, Senhor, porque já acham que são donos de si e que podem fazer suas próprias escolhas. O que nos resta, meu Pai, muitas vezes é chorar. É chorar, muitas vezes sem acalento humano, muitas vezes sem ser compreendido por ninguém. Não conseguimos ter compreensão, porque as pessoas só nos apontam os erros, dizendo que nós falhamos. Isso nos abate a alma, o espírito, até mesmo a fé, Senhor. De ao ponto de nós dizermos assim, por que, Senhor? Estou na Tua casa todos os dias, faça a Tua vontade e me sobrevém essas coisas. Mas como a Tua serva falou aqui nessa noite, Tu é o nosso reforço, Tu é a nossa esperança, Tu é o nosso acalento. Enquanto até mesmo que estão no nosso lado não tem mais força para nos acalentar, é o Senhor que nos acalenta. É o Senhor que nos faz levantar a cabeça e mandar marchar. Por isso, meu Pai, eu oro nessa noite apresentando primeiro de tudo a minha vida, que sou homem falho, apresentando a Tua igreja que está na dependência totalmente do Senhor, apresentando, meu Deus, cada membro, cada congregado, cada um, meu Deus, que tem caído aos Teus pés, apresentando o Teu servo, meu Deus, que nós já clamamos, suplicamos, agora só determinamos, porque o dia e a hora é do Senhor, para que Teu servo venha ter total recuperação e dar glórias ao Teu nome, Senhor. Só podemos esperar em Ti, Senhor, porque o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o dono do dia, da noite, o Senhor é o dono da nossa vida. E só vamos compreender a real sentido da nossa vida no dia que nós estivermos frente a frente contigo, Senhor. E aí o Senhor vai dizer o porquê e para que Tu nos gerastes. Enquanto isso aqui, Senhor, nos dá direção e força para continuar pregando a Tua palavra. Não largar o cajado, não largar a capa, não largar, meu Deus, aquilo que o Senhor nos confiou, a Tua obra. Por isso, meu Pai, toca no coração quebrantado, no coração que está duro, o coração que não quer mais, meu Deus, abraçar o escudo da fé. Não quer mais calçar o sapato, meu Deus, da Tua verdade. Não quer mais calçar, meu Deus, a justiça do Senhor. Que o Senhor venha fortalecer nessa noite. É a minha oração que eu te faço, apresentando nossos filhos que estão sendo tanto atacados, estão sendo saqueados, estão sendo pisoteados. O diabo ri na nossa cara, frente a frente, dizendo, cadê? Mas nós combatemos ele, é com o joelho no chão, é orando, dizendo, Pai, não tenho mais palavras, a não ser dizer, estou aqui, faz a Tua vontade, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, nos despede em paz, nos dá uma noite tranquila, um sono reparador. Meu Deus, que possamos nós acordar amanhã, se assim o Senhor quiser, e tocar novamente as nossas jornadas, nossos dias, nossas ações, e que venha ser para agradar o Senhor, dando livramento,
dando a graça e dando a tua bênção sobre nossas vidas. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém?